de volta com o Direito Agrário para falar de um assunto que é recorrente aqui no nosso quadro, que todo ano, em meados de agosto, setembro, nós voltamos a falar sobre questões relacionadas à legislação e ao fogo, a responsabilidade do produtor rural quando acontece um desses incidentes na sua propriedade rural e que ele precisa se preocupar em comprovar as causas desse incêndio para não ser responsabilizado. Enfim, a diferença é que hoje eu gostaria de tratar sobre a prevenção nos cuidados com essas situações, com esse risco grande de incêndio, já que com a sanção do Decreto Federal 12189, agora nós temos o aumento da penalidade com relação a incêndio nas propriedades rurais, com multas que foram aumentadas de 3 a 10 mil reais, novas possibilidades de penalização do produtor quando acontece fogo, e a grande novidade que é a penalização do produtor por omissão, ou seja, pela falta de cuidados preventivos que permitiram que essas situações tomassem grandes proporções. Bom, esse ano o Brasil enfrentou uma temporada de incêndios sem precedentes, com números alarmantes e que exigem essa atenção. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, e do MapBiomas revelam que entre janeiro a setembro desse ano, cerca de 22,4 milhões de hectares foram queimados. Isso representa um aumento de 150% em comparação ao mesmo período do ano passado. E é uma realidade impactante que traz consequências para a preservação ambiental e para a continuidade das atividades agropecuárias. Infelizmente, biomas importantes como a Amazônia, Cerrado e Pantanal foram duramente atingidos. Esse cenário ele impõe um grande desafio para os proprietários rurais, porque além do dano ambiental surge também algumas questões legais que afetam diretamente a continuidade das suas atividades, como eu comentei aqui na introdução. O proprietário ele pode ser responsabilizado 3 vezes pelo mesmo fato na ocorrência de um incêndio. Civilmente, pela reparação do dano que é causado ao meio ambiente, no pagamento de indenizações, recuperação da área, que tem um custo muito elevado, uma responsabilidade que os tribunais, o Supremo Tribunal Federal e agora a legislação considera que não prescreve, ou seja, isso compete a um futuro comprador da área, se identificado dentro do período de fiscalização ali que houve um incêndio e aí vendeu a propriedade, o próximo vai ter que recuperar. Enfim, a responsabilidade administrativa, que são as multas e demais penalidades que vêm junto com a multa, o embargo, que é a proibição de uso da área, a suspensão das atividades, enfim. E a responsabilidade criminal pelo eventual crime, se apurada a conduta dolosa ou omissão ou negligência nessas situações. Importante também ressaltar que na responsabilidade civil pela reparação do dano também respondem todos esses de maneira solidária, o comprador, o vendedor do imóvel, o proprietário, o arrendatário, enfim. Então, diante disso, é importante que o proprietário rural compreenda que ele não será responsabilizado apenas se usar o fogo de maneira inadequada, mas agora também por omissão, se não tomar medidas de prevenção, também vai estar sujeito a penalidades. Em outras palavras, a omissão ou a falta de cuidado com medidas preventivas vai ser considerada uma infração administrativa com sérias consequências. Para ilustrar essa questão, antes mesmo dessa nova legislação, vamos falar de um caso recente que ocorreu em São Paulo, que traz um exemplo real dessa situação de responsabilidade, onde uma empresa produtora de celulose tentou anular uma multa ambiental. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a existência dessa multa após um incêndio de origem desconhecida que atingiu uma área de cana-de-açúcar e se alastrou para uma área de preservação permanente. O detalhe aqui é que a empresa não foi acusada de iniciar o fogo, mas sim de ter falhado de tomar as medidas de prevenção, como a criação de aceiros. Nós vamos explicar, eu vou continuar falando desse assunto em mais 2 edições, o aceiro que é uma das medidas de prevenção. Para o desembargador responsável desse caso, a empresa não teve uma culpa direta pelo incêndio, mas a ausência de aceiros e a falta de um ponto de observação para monitorar o local fizeram com que o fogo se espalhasse rapidamente. Isso evidencia que o proprietário da área tem responsabilidade de adotar todas as medidas de segurança para minimizar os riscos e a proporção numa situação dessa, evitando a alegação de omissão, negligência, enfim. Essa realidade traz um alerta muito importante. O recado é o seguinte: a omissão não é uma opção.
Em contextos de seca, com a disponibilidade de dados climáticos, que indicam fogo, tecnologia, ou como drone, imagem de satélite, o proprietário tem responsabilidade de agir preventivamente. Caso contrário, ele vai enfrentar essas sanções que vão de multas até os embargos de área. Essas punições, elas impactam diretamente na viabilidade econômica da atividade agropecuária, na continuidade das atividades, e o proprietário vai ter que arcar com multas, realizar a recuperação da área, enfim. Portanto, o recado é claro, a responsabilidade ambiental é alta e exige atenção por parte do produtor rural. A adoção de medidas preventivas é fundamental para proteger a natureza, evitar prejuízos econômicos e manter a conformidade legal dessa propriedade rural, já que com multa ninguém consegue negociar os seus produtos no mercado também, né? Então, proteger o meio ambiente é, ao mesmo tempo, um investimento e uma forma de garantir segurança jurídica da propriedade. Saudações, até a próxima!